João 8:32. Graças a Deus. Amém? Todos encontraram? Então vamos ler. Diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos falar juntos? Diga comigo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Feche teus olhos. Querido Senhor, te dou graças, ó Pai amado, por esta noite, porque podemos estar aqui para te adorar e para receber a tua bênção. E queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, nos ensina a tua palavra. Deus poderoso e eterno, me usa conforme for da sua santa vontade. Que eu diminua e o Senhor cresça. E que tudo aquilo que for contrário ao teu Espírito Santo saia deste lugar. Todo espírito das trevas, todo espírito de discórdia, de briga, de confusão, todo espírito que não vem de ti, Senhor, saia daqui para que o teu Espírito Santo esteja operando neste lugar por completo. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem. Eu sei que você conhece bem esse versículo, é um versículo muito conhecido, né? Que nos fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu quero hoje que você pense um pouquinho mais a fundo sobre o que é esta verdade. E sobre como é essa libertação. Veja só, o Senhor Jesus aqui está nos falando a respeito de verdade. O que é uma verdade? O mundo hoje fala muito a respeito de verdades, né? Corre atrás do que é verdade. São muitas ideias, muitas filosofias, muitas crenças que falam como se fossem a absoluta verdade. Mas nós sabemos que verdade absoluta é só Deus. Amém? Só Jesus. Então nós podemos entender, irmãos, que essas ideias, esses pensamentos, essas filosofias que tem nas seitas, nas religiões, elas na realidade não são a verdade. Elas estão dentro do relativismo. O que é isso? Onde tudo é relativo, é aquela coisa que aquilo que é verdade para mim pode não ser para você. Aquilo que é verdade para você pode não ser para mim. Então é o relativismo. O relativismo está operando muito hoje em dia. E as pessoas já não creem mais na verdade absoluta de Deus. Algum tempo atrás eu já expliquei bem aqui sobre relativismo, absolutismo, né? Mas hoje eu não vou entrar muito a fundo nisso, só quero que você entenda isso. O mundo hoje vive pelo relativismo, ou seja, tudo é relativo. Se eu acredito numa coisa, aquilo para mim é a verdade. Se você acredita em outra, aquilo para você é a verdade. Mas dentro da palavra de Deus não existe isso. Tem uma verdade e não várias verdades. Porque as filosofias, as seitas, as religiões, elas apontam vários caminhos que elas dizem ser a verdade. Mas não é o que Jesus afirma. Nós sabemos que ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E sabemos também que Jesus, em outra oportunidade, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele não disse: eu sou uma das verdades. Ele disse: eu sou a
verdade. A verdade única, absoluta, correta. Então Jesus é a verdade. Jesus é aquilo que nós temos que acreditar, temos que crer e temos que ter para nós como verdade. Eu não posso ter para mim, que sou cristã, acreditar em filosofias. Não combina, né? Não combina para quem é cristão acreditar em filosofias, em ideias de homens. Porque ideias de homens não são verdadeiras. Pode ter um conteúdo pequeno de verdade em alguma coisa, mas verdade absoluta é só Jesus. Amém, irmãos? Então veja só, e daí aqui nesse versículo que nós lemos, então, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quem que Jesus estava falando aqui? Dele mesmo. E conhecereis a verdade. Ele não disse conhecereis uma verdade. Ele disse conhecereis a verdade. Então Jesus estava falando aqui que Ele é a única verdade e que é só Ele que pode libertar uma pessoa. Amém? Entendido até aqui? Amém? Então veja só, Jesus é a verdade. Quem já conheceu Jesus, já conheceu e já tem a verdade. Não uma verdade. Tem a verdade, que é Jesus. Então você que já aceitou Jesus como teu Salvador, você que já conheceu Jesus, você tem a verdade. O mundo pode correr atrás de várias verdades. Várias coisas que as pessoas acreditam para eles são chamadas de verdade. Mas para nós sabemos que é Jesus. Só Jesus. A verdade, não uma verdade. Quero frisar bem isso para você perceber. Jesus não é uma das verdades. Ele é a verdade. Amém? Então veja só, Jesus sendo a verdade, Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Ele estava dizendo: quem me conhecer, eu vou libertar. Amém? O que nós podemos entender com isso aqui? Muitos conhecem Jesus da maneira que querem conhecer. A maneira que a pessoa quer conhecer Jesus não é a maneira que Jesus quer que nós o conheçamos. Por exemplo, tem gente que quer conhecer Jesus só naquele lado de que Ele dá. Ele dá bênção, Ele dá cura, Ele dá saúde, Ele dá prosperidade. Então é só esse lado que as pessoas querem conhecer Jesus. Ah, eu conheço Jesus. Né? As pessoas podem dizer assim, mas na realidade elas só conhecem o lado que elas querem conhecer. E não conhecem o verdadeiro Jesus, que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então as pessoas conhecem só o lado que querem conhecer de Jesus. Por exemplo, eu falo sempre aqui para vocês, por que na quinta-feira tem mais pessoas no culto? Eu não preciso mais nem explicar isso para vocês já sabem, né? Por quê? Porque querem conhecer só aquele lado de Jesus. Jesus cura, Jesus dá, Jesus liberta, Jesus... E Ele faz tudo isso. Mas é aquilo que a pessoa quer de Jesus. Então não adianta a pessoa dizer eu conheço Jesus, mas não conhecer Jesus por completo. Não conhece Jesus por inteiro. Né? Elas querem conhecer apenas aquilo que satisfaz o desejo delas, a necessidade delas. Entendido isso, irmãos? Mas conhecer Jesus verdadeiramente, conhecer a verdade, é ter intimidade com esse Jesus maravilhoso. O que é ter intimidade com Jesus? É se aproximar cada vez mais dele. Se Ele te curar, graças a Deus. Se Ele não te curar, quero me aproximar de Jesus do mesmo modo. Estão entendendo isso?
Se Jesus me der condições financeiras, boas condições financeiras, graças a Deus. Mas se eu passar fome, graças a Deus do mesmo jeito. Porque eu quero conhecer a Jesus e não o que Ele pode me dar. Isso eu falo seguido aqui para vocês. Eu acho que isso já ficou bem gravado na mente de vocês, de tanto que eu falo. E até outra coisa que eu falo muito para vocês, né, que vocês já sabem, que a pastora vai pregar arrebatamento. Então é arrebatamento e isso, né, que eu falo muito seguido. Jesus está voltando. E também digo que servir a Jesus não é querer só o que Ele pode dar, mas é querer Ele. Então, intimidade com Jesus. O que é ter intimidade? É você desejar estar perto de Jesus. É você querer Ele e não o que Ele tem para te dar. Ter intimidade com Jesus é ter aquela vontade de ficar sozinho, muitas vezes em casa, para você poder orar. Isso é ter intimidade com Jesus. Ah, pastora, mas eu nunca fico sozinha em casa. Então vá para o banheiro, mas vai orar. Né? Isso é ter intimidade com Jesus. Você vai ter vontade de ficar só com Ele. Abrir teu coração só para Ele. Conversar só com Ele. Expor os teus pensamentos só para Ele. Isso é ser íntimo de Jesus. É querer mais de Jesus. Então, o querer mais de Jesus é você conhecer a Jesus. Porque você não pode dizer que conhece bem uma pessoa se você nunca conversa com ela. Como que você vai dizer que conhece uma pessoa se você falou uma ou duas vezes só com essa pessoa na vida? Você pode conhecer no sentido de enxergar, você viu, mas você não conhece o íntimo da pessoa. Então, a pessoa que não ora, que não quer estar em intimidade, em comunhão com Jesus, não conhece Jesus. Pode conhecer a história de Jesus, mas o Jesus da história não conhece. Né? Então, Jesus está dizendo aqui, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, Jesus vai nos libertar daquilo que nós precisamos ser libertos. Ah, pastora, mas eu já estou na igreja há um tempão. Eu já estou livre. Será? Será? Todos os dias nós precisamos nos converter. Pedro era o discípulo de Jesus. E Jesus disse, Pedro, em outras palavras, vá se converter. Lembram que Jesus disse isso? Quando te converteres. Então, se Pedro, que andava com Jesus, estava sempre próximo a Jesus, precisava se converter todo dia, imagina nós, irmãos. Já parou para pensar nisso? Imagina nós, que estamos com Jesus também. Ele está conosco. Mas no sentido que eu falo é Pedro conversava diretamente com Jesus. E mesmo assim Jesus disse para Pedro, se converta, Pedro. Mude. Então é esse conhecer a Jesus que vai nos dar liberdade. Mas liberdade do quê? Liberdade do pecado. Ó, quero ler para você aqui, nós lemos o 32, agora vamos ler o 33. Mas eu vou ler o 32 de novo para ficar completo. Que diz assim, ó, o 33 e o 34. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão. Aqui Jesus estava falando com o povo judeu. E jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, olha só, aqui quando Jesus estava falando com essas pessoas aqui, né, ele estava dizendo o seguinte, vocês precisam ser libertos. E aí o povo respondeu para ele, mas nós somos descendentes de Abraão, quer dizer, nós somos o povo escolhido de Deus,
Nós não somos escravos. Como que você diz que nós temos que ser livres? Eles não enxergavam que eles tinham várias coisas que eles precisavam se libertar. E assim é as pessoas hoje dentro das igrejas. Só pelo fato de participar de uma igreja, de estar sempre nos cultos, acha que já está tudo bem, que não precisa se libertar de mais nada. Mas não é assim. Jesus disse, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, irmãos, olhe só o detalhe. Você é um ser humano? É ou não é? O ser humano é descendente de Abraão? De Adão? É. Adão pecou? Então você é pecador. Eu sou pecadora. Então nós somos escravos do pecado. Até aceitarmos Jesus, é claro. Agora nós temos que ser escravos de Cristo. E a escravidão do pecado é um tipo, a escravidão de Jesus é outro. O diabo, o pecado, é um senhor cruel. Ser escravo de Cristo é uma coisa maravilhosa, porque Ele é um Senhor muito amado. Ele nunca vai te fazer sofrer. Então, por isso nós dizemos, somos escravos de Cristo. Às vezes as pessoas não entendem, mas como escravo? Sim, sou escravo de Cristo no sentido de eu quero fazer o que Ele quiser que eu faça. Entendido isso, irmãos? Então aqui Jesus disse assim, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então aquele pecado, irmão, que você ainda não conseguiu abandonar, é teu Senhor. Entendido? Por exemplo, uma pessoa que ainda não conseguiu se libertar de um vício. Está na igreja, está se esforçando, mas ainda não conseguiu, vamos usar o exemplo mais fácil, o cigarro. A pessoa ainda não conseguiu abandonar o cigarro. Quem que é o Senhor dessa vida? É Jesus ou é o cigarro? É o cigarro, por quê? Porque o cigarro que está dominando essa pessoa. Se ele ainda não conseguiu se libertar desse vício, é porque esse vício é o Senhor dele. Ele é escravo do cigarro. Só um exemplo, mas tem várias outras coisas, né? Então, aquilo que domina a pessoa é o seu Senhor. Se você é dominado por Jesus, Ele é o teu Senhor. Mas se você é dominado por um pecado, ainda que você, quem sabe, diga assim, pastora, mas eu tento, quando eu vejo eu já pequei. Existe o pecado que é um acidente, como eu vivo falando para vocês, mas tem aquele pecado que a pessoa ainda não conseguiu desistir, não conseguiu abandonar, não conseguiu deixar. Então esse é o Senhor da pessoa. E não sou eu que estou falando, foi Jesus. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se a pessoa mente, não consegue deixar de mentir, a mentira é senhor dessa pessoa. Ou qualquer outro tipo de pecado. Entendido, irmãos? Então veja só. Mas Jesus continuou dizendo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quando a gente conhece Jesus, irmãos, a gente tem que conhecer Ele por completo. Não é só conhecer o que Ele pode nos dar, o que eu falei no início aqui. Ele pode dar o que eu preciso? Pode, e dá porque Ele é bom. Mas eu não posso querer conhecer Ele só nessa parte. Eu tenho que me aprofundar no conhecimento de Deus. Por isso é que é importante a leitura da Bíblia, por isso é que é importante o culto de oração, por isso que é importante você estar sempre em oração. É conhecer a Jesus, é ter comunhão, é ter intimidade com Ele. O exemplo que eu cito sempre é o casal de namorado, né? Quando são namorados, um sempre quer estar pertinho do outro. Conhecer. Estar em comunhão. Depois acontece às vezes o que não era para acontecer. Aí casa, aí não. Ui. Né? Aí que não é o correto. Mas só para você entender o que é querer estar perto. O namorado da namorada quer estar perto. Não que a gente tenha esse tipo de intimidade com Jesus. Não é isso que eu estou falando, é só um exemplo para você entender.
Eu quero me aproximar de Jesus. Eu quero estar perto porque eu quero conhecer melhor. Entendido isso, irmãos? Então, isso é ter intimidade, é ter comunhão. E conhecer a Jesus, irmãos, é obedecer. Tem gente que conhece no sentido de conhecer a história, mas não obedece. Então, se não obedece, não tem intimidade. Se não tem intimidade, não tem conhecimento. Se não tem conhecimento, não tem comunhão. Então, daí o senhor dessa pessoa ainda é o pecado. Porque ainda não conheceu o Filho que liberta verdadeiramente. O Filho de Deus. Ó. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, muitos dentro da igreja podem pensar assim, não, mas eu já sirvo Jesus há 30 anos, eu já sirvo Jesus há 15 anos, eu já sirvo Jesus há quanto tempo que seja. Eu não tenho mais nada para me libertar. Mas olhe bem para dentro do teu coração. Não tem aí um pecadinho que muitas vezes você tenta esconder de você mesmo? Quem sabe você diga assim, ai, quando eu vi eu já fiz aquilo de novo. A mesma coisa, pastor, eu peco no mesmo erro sempre, sempre, sempre. É porque esse sempre, sempre, sempre é o teu Senhor ainda nessa área. Ah, pastora, mas eu já tenho Jesus como meu Senhor. Mas ter Jesus como teu Senhor é por completo. Não pode ter nenhuma reserva de domínio no teu coração. Tem pessoas que dizem assim, eu sirvo a Jesus. Quer ver um exemplo para você entender? Eu sou de Jesus, mas meu braço não. Sabe aquelas pessoas que são irritadinhas, que são violentas? Ah, não me tire do sério, porque eu sou Jesus, mas se me irritar, lá vem paulada. Não é inteiramente de Jesus. Se você é de Jesus, você tem o braço, perna, todo o teu corpo de Jesus. Foi só um exemplo. Mas ficou entendido, né? Então, sem reserva de domínio, você inteiro tem que ser de Jesus. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Nós somos trinos. Assim como Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Um dos aspectos é esse, porque Deus é trino, Deus é 3 em 1 e nós também somos 3 em 1, porque somos espírito, alma e corpo. Então isso é um dos aspectos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Entendido? Então nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. E aqueles, pastora, que estão então na situação que Jesus falou, ali, ó, todo que comete pecado é escravo do pecado. Como que pode ser escravo? Ó, tem gente que é escravo da religião. Porque mudar de igreja, mudar de denominação, não significa que se converteu. Às vezes as pessoas mudam apenas de nome de religião, né? Aí é escravo ainda da religião. Como é que é uma pessoa que é escravo da religião? Vai na igreja só para cumprir obrigação. Ah, hoje é domingo, vou na igreja para cumprir minha obrigação com Deus. Isso é ser escravo de uma religião, porque é a religião que mantém assim debaixo de um jugo pesado. Tem que ir, tem que fazer, porque senão você está devendo. Mas aquele que já aceitou Jesus, que já conheceu o Filho, que o Filho já libertou, diz, hoje é culto de adoração a Deus, eu vou para adorar o Senhor. Então não é escravo de uma religião, quer dizer, não faz as coisas por obrigação, mas faz por amor a Deus. Faz por amor a Jesus. Ficou entendido isso? Amém? Então, aquele que Jesus disse, ó, todo que comete pecado é escravo do pecado, uma das maneiras de ser escravo do pecado é essa, ser escravo da religião. Outra maneira de ser escravo do pecado é aquele que é escravo da idolatria. A maior afronta contra Deus, irmãos, é você adorar alguém ou uma coisa qualquer que não seja Deus. É uma afronta muito grande, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, a palavra nos diz isso. Então, quando você adora
Eu não estou falando aqui de você se dobrar na frente de uma imagem de escultura. Isso é idolatria, e é condenado diante de Deus. Mas eu não estou falando só disso, eu estou falando agora daqueles que já conhecem a Jesus, mas que infelizmente ainda estão escravos do pecado. Então muitas vezes podem nem estar adorando uma idolatria, como a gente adorava antes, né? Mas no coração adoram outras coisas. Tem gente que adora o esposo, a esposa. Tem gente que adora o trabalho. Tem gente que adora o carro. Tem gente que adora a casa, o dinheiro. Então, qualquer coisa que está no lugar, no coração dessa pessoa, aonde deveria estar apenas Deus, é uma idolatria. E aquele que é escravo do pecado, muitas vezes é escravo da idolatria. Porque tem certas coisas que ele diz, eu sirvo a Deus, mas disso eu não deixo. Então aquilo está sendo o Senhor dele. Está sendo uma idolatria, está adorando a idolatria, fazendo daquilo que ele ama, que ele adora, uma idolatria. Entendido, irmãos? Amém? Então veja só. E muitos ainda, entra aqui, agora eu vou falar um pouquinho das esculturas, aí das imagens de escultura. Tem gente que está há anos dentro de uma igreja e esconde lá no fundo do armário, lá no fundo do guarda-roupa, esconde uma idolatria, um quadro de uma imagenzinha pequenininha, bem escondidinha lá. Ah, isso aqui só eu sei que tem aqui. O coração já foi liberto? Não, porque tem dó de quebrar. Eu conheci uma pessoa que estava há tempo já dentro da igreja, mas que ainda tinha uma medalhinha de Aparecida. Ainda usava. Isso é idolatria. E é uma afronta. Falei certo, tenho dificuldade de falar essa palavra. Contra Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Se você está adorando alguma coisa que não é Deus, é uma idolatria. E quando você tem dó de quebrar uma idolatria que você de repente ganhou de alguém, de presente, do pai, da mãe, é porque você ama mais aquele que te deu e ama mais aquele objeto do que você ama a Deus. Então isso é idolatria. Então, quem é escravo do pecado, muitas vezes é escravo da idolatria. Tem vários tipos de escravidão, né? Mas eu vou citar aqui algumas apenas. Escravo da mentira. E aqui eu não estou falando só da pessoa que mente deliberadamente, né? Até ficou rimado aí. Aquela pessoa que tem o costume de mentir. Não, quando eu digo escravo, claro que assim também é. Mas quando eu digo escravo da mentira, nesse contexto aqui, são aquelas pessoas que são enganadas com facilidade. Que tudo aquilo que o diabo fala, elas acreditam. Então são escravos da mentira. Se alguém diz, sei lá, lá em tal lugar tem alguém que está fazendo uma revelação. A pessoa corre lá. Por quê? Porque quer ir atrás da verdade, mas na realidade está sendo enganado pela mentira. O que nós precisamos saber está aqui. Correr atrás de revelação é correr atrás, muitas vezes, de escravidão da mentira. Então a pessoa, qualquer coisa que chama a atenção, que prende a atenção da pessoa, que ouve uma mentira, é porque ela é escrava da mentira ainda. Quantas notícias falsas saem hoje na internet, na televisão, né? E as pessoas acabam acreditando naquilo, são escravas da mentira. Acreditam em tudo, por quê? Porque não vão procurar, não vão pesquisar, não vão ler o que a Bíblia fala. Aí ficam escravos da mentira. Qualquer coisa que fale, a pessoa acredita, mas não acredita na verdade. São escravos da mentira. Amém? Tem gente que estão há muito tempo dentro das igrejas, isso aqui eu falo meio seguido aqui também, vocês já me viram falar disso.
que são escravos do pecado no sentido de escravo das superstições. Como assim? Eu sou crente em Jesus, mas eu não passo por baixo de uma escada. Isso é correto, irmãos? Não. O que vai te acontecer se você passar debaixo da escada? O que pode acontecer se tiver alguém lá em cima, a escada quebrar, cair em cima de você, mas não tem nada a ver com superstição. Né? Tem gente também que diz, eu sou crente em Jesus, mas lá na minha casa não fica chinelo virado. Vocês lembram desse costume? Eu cresci ouvindo isso. Depois minha mãe, graças a Deus, abandonou essas coisas. Mas ela vivia dizendo, não deixe chinelo virado. Se vocês deixarem o chinelo virado, é porque vocês querem que eu morra. É verdade. Uhum. Superstição, bobagem, né? Ou outras pessoas, eu sou crente em Jesus, mas gato preto não. Um gatinho tão bonitinho, o Felipe tem 2 lá, bem preto. É escravo da superstição. Ou então, uma coisa mais séria ainda, que eu sempre falo quando eu falo desse assunto, eu sou crente em Jesus, mas azar sai de mim, bate na madeira. É crente em Jesus? Pode ser crente mesmo, cristão ainda não é. Porque cristão não precisa dessas coisas, quem tem Jesus não precisa disso. E como eu falo sempre, as pessoas não sabem, mas quando fazem essa batida na madeira, isso ali é uma maneira, um código de invocar um tipo de demônio. E as pessoas fazem sem saber. Porque batem na madeira para ficar livre do azar. Então é chamando. Então tem escravidão de superstição. Um outro tipo de escravidão, até nós já fizemos um vídeo sobre isso, eu e o Felipe fizemos esse vídeo. Alguém já assistiu? Acredito que vocês assistiram. Aquele que fala da tristeza no final da tarde. Quem é que já assistiu aquele? Escravo da tristeza, sabe por quê, irmãos? Quando está entardecendo, assim, dá uma angústia, uma tristeza, é porque é escravo esqueci a palavra agora. Escravo da tristeza. Por quê? Porque na viração do dia, Deus vinha falar com Adão no jardim do Éden. Depois que eles pecaram, se separaram de Deus. Então, naquele horário onde Deus vinha falar com o homem no jardim do Éden, aquela pessoa que, de repente, não estou dizendo que ela não tem Jesus, mas que, de repente, ficou aflita, estava angustiada, não orou direito naquele dia, no entardecer, dá aquela dorzinha assim. Sabe o que é isso? Falta de falar com Deus. Quantas pessoas têm? E acontece de a pessoa ter isso um dia, 2, tudo bem. Mas tem gente que vive assim. Então é escravo da tristeza. E aí, veja só, Jesus disse que Ele liberta de tudo isso. Mas muitas vezes as pessoas não querem ser libertas. Quando a gente fala de libertação, geralmente vem a ideia de libertação, de que a pessoa cai, né, se manifesta demônio. Não é só isso, irmãos. Todos nós precisamos de libertação todos os dias. Alguma coisa na tua vida que você faz, que você precisa de libertação. É claro que todo caso é um caso, como eu falo sempre. Tem pessoas que precisam de libertação nesse sentido espiritual? Tem. Umas são mais rápido, outras são mais demorado, o tempo. Hoje ainda nós gravamos um vídeo com o Felipe a respeito disso. Tem pessoas que levam mais tempo para uma libertação, outras são mais rápido. Jesus mesmo falou que tem espécie de demônios que só sai com jejum e oração.
Mas falando um pouquinho disso aqui então, só para ensinar uma coisa para vocês. Quando se trata desse tipo de libertação de demônios, tem muita gente fazendo bobagem por aí. Como assim, pastora? Tem gente, agora eu digo pastores, líderes, que fazem esse tipo de oração, né, de libertação, e que o demônio se manifesta. Aí, oram, a pessoa fica liberta ali na hora, e depois a pessoa vai embora, se some, ninguém nunca mais vê. Ficou liberto? Não, o estado dela vai ser pior do que era antes dessa oração. Quer ver? Vamos ler. Abra aí tua Bíblia, Lucas, capítulo 11. Lucas 11, 24 ao 26. Que Jesus está falando sobre a estratégia de Satanás. Olha o que Jesus diz aqui. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Olha só, quanta irresponsabilidade de certos líderes, de certos pastores, que fazem grandes campanhas de libertação, enchem ginásio de futebol, né? Libertam o povo ali, muitas vezes para se aparecer, para mostrar que sabem fazer isso. Coitados, né? Porque na realidade quem liberta é só Jesus, não é a pessoa. E qualquer pessoa que sirva a Jesus pode orar por alguém e no nome de Jesus libertar. Não precisa ter cargo para isso. Mas então esses pastores famosos que enchem ginásio de futebol, fazem uma oração em massa, cai milhões de pessoas lá. Recebe a libertação ali na hora. Estão acompanhando o meu raciocínio? Recebem a libertação ali na hora, saem dali, ninguém mais ensina a palavra, ninguém mais acompanha. O que vai acontecer? Isso aqui que Jesus falou, o demônio saiu na hora da oração. Mas depois, se ninguém estiver acompanhando essa pessoa para ensinar a servir a Deus, para ensinar a preencher o coração, porque Jesus disse assim, o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. E não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Então o demônio sai na hora da oração por causa do nome de Jesus. Ele sai, ele tem que obedecer. Mas passa um tempo, ele volta. E daí diz ali, e tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Quer dizer, encontrou o coração da pessoa, está limpo. Está limpo. Jesus limpou naquela oração. Mas a casa ficou vazia. Por quê? Porque não foi preenchida com o Espírito Santo. Então, se a casa não foi preenchida com o Espírito Santo, ele pode entrar de novo nessa mesma casa e não volta sozinho. Leva junto com ele mais 7 piores que ele. E daí Jesus diz, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. O que significa isso? Oração irresponsável, que liberta pessoas e depois não ensina. Era melhor que não tivesse libertado, que a situação da pessoa não ia ficar tão ruim como vai ficar depois. Entendido isso, irmãos? Por quê? Porque muitas vezes quer apenas mostrar, eu faço, eu posso, eu tenho esse dom. Coitado, nem sabe que não é ele, né? Que faz. É o nome de Jesus. Mas então veja só. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele. Nem ore se não é para acompanhar depois essa pessoa e ensinar a servir a Deus e preencher o coração com o Espírito Santo. Porque abra aí em Marcos
capítulo 16. Marcos 16, 16. Vamos ler o 15 também, o 15 e o 16, que é a ordem para a evangelização, né? Que diz assim, ó. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aí tem pessoas que leem só isso aqui e dizem assim, eu tenho que ir pregar, eu tenho que ir libertar as pessoas. Mas não lê o que está escrito no último capítulo de Mateus. Vamos voltar mais um pouquinho na Bíblia? Mateus capítulo 28. Mateus 28, do 18 ao 20, que também é a mesma ordem de Jesus, a ordem da grande comissão. Olha o que diz aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu a mesma ordem que está lá em Marcos 16. Tá? Temos que fazer isso, temos que pregar. Mas aqui, Mateus fala uma coisa que Marcos não falou, que é o versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, depois que você ora por alguém, que você fala de Jesus para alguém, que você liberta uma pessoa, tem que ensinar. Porque senão se torna uma oração irresponsável. Libertou a pessoa, vai fazer com que aquela pessoa fique num estado pior do que estava antes, porque o coração ficou limpo, aí o demônio voltou com mais 7, o estado dela vai ficar pior. Entendido isso, irmãos? Amém? Então é uma oração irresponsável. E tem muitos líderes, para as suas igrejas ficarem conhecidas, dão show numa oração de libertação e depois esquecem que a pessoa existe. E não ensinam, aí o estado fica pior. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Por quê? Porque quando a pessoa é ensinada a servir a Deus, ela está preenchendo o coração. Quando o demônio for tentar voltar, não vai mais ter lugar para ele. Por quê? Porque ali já vai estar o Espírito Santo. Já vai estar a palavra de Deus ali. Entendido, irmãos? Então é isso aqui que nós temos que entender. Libertar, sim, mas ensinar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não somente nesse sentido de possessão de demônios, não somente nisso Jesus está falando. Ele está falando que Ele nos liberta muitas coisas que nós às vezes nem pensamos que é pecado. Entendido? Pessoas que têm desvio de caráter, né? Compram e não pagam. Tem que ser liberto disso, porque é errado. Outros que vivem enganando as pessoas, prometem coisas que nunca vão cumprir. É um desvio de caráter. Jesus precisa libertar o caráter dessa pessoa, mas só vai libertar se a pessoa permitir. A pessoa tem que buscar. Entendido isso, irmãos? Amém? Então é nesse sentido que Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olhe para dentro do teu coração. Isso a gente tem que fazer sempre, irmãos. Não importa se é só um membro da igreja, se tem um cargo na igreja, se é pastor, se é pastora. Isso diante de Deus não vale nada. Diante de Deus, eu ser pastora, aqui ser chamada de pastora por vocês, não vale nada. Eu tenho que cuidar da minha vida assim como você. Então olhe para dentro de você e veja o que tem dentro de mim que eu ainda tenho que ser liberta. Eu já fui liberta do inferno, já fui liberta do diabo, mas e do teu próprio caráter, do teu próprio temperamento, você já foi liberto? São coisas que a gente tem que analisar todos os dias. O que tem na tua vida que te atrapalha?
Alguma coisa tem. Porque se não tiver nada, você nem devia de estar mais aqui, você já tinha de estar no céu. Não é verdade? Quem sabe você diz assim, pastora, eu tento não ser grosseiro com alguém. Tem gente que é assim, grosseiro, mal educado. É uma coisa que faz parte da personalidade da pessoa e que precisa de libertação. Se enxergaram aí em algum ponto da tua vida? O que é? Eu não sei. Você é que tem que saber. Eu tenho que saber dos meus defeitos para eu buscar a libertação todos os dias. Então, eu quero que você entenda isso. Que horas são? Essa mensagem aqui eu quero que você entenda bem isso. E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecendo Jesus, Jesus vai me libertar. Mas não é que, mas eu não preciso de libertação, pastora, porque eu não caio na oração de libertação. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que todos nós precisamos de libertação. Em alguma área da nossa vida, nós precisamos melhorar. Aquilo que o Felipe fala sempre. Eu quero ser melhor. Você quer ser melhor? Amém? Então, analise bem essa palavra aqui, esse versículo que Jesus falou. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, o que tem em mim que ainda não fiquei liberto? O que eu tenho ainda que ser liberto? E Ele mostra. E o Espírito Santo nos mostra para que daí a gente possa mudar. Aí daí vai da pessoa. Se quiser mudar, conheceu a Jesus. Se dizer, não, isso eu não mudo, então não conheceu a verdade. Só ouviu falar, mas não conheceu de verdade. Não conheceu de verdade a verdade. Né? Amém, irmãos? Ficou entendido esse versículo, então? Não seja escravo de ninguém a não ser de Jesus. Porque Jesus é um Senhor maravilhoso, muito bom, Ele não te castiga. Mas o pecado vai fazer você pagar um preço maior do que o que você quer pagar. O pecado vai fazer você sentir a dor maior do que você quer sentir. O pecado, o diabo é um senhor cruel. E o pecado, como eu falei aqui terça-feira passada, ele é pior que o diabo. O diabo não pode te obrigar a pecar. Ele te tenta, mas ele não pode te forçar a pecar. Agora, quando você peca, aí você caiu, ou seja, você pecou, você está debaixo da maldição do pecado. O pecado é pior que a morte, o pecado é pior que o diabo. Porque muitas vezes nós caímos nele. Entendido isso? Lute contra, ore, leia a Bíblia. Ai, pastora, tem dia que eu não estou bem. Por favor, pegue isso aqui, vá ler. Que você vai ver que uma leitura que seja de 5 minutos vai mudar o teu coração. Amém? E não esqueça disso. O Senhor Jesus está voltando e Ele só vai levar a sua igreja santa e verdadeira, aqueles que realmente foram libertos por Ele porque conheceram a Ele.